E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário. No programa de hoje, você vai ver um trabalho que fala de um assunto muito triste, a morte do jornalista Valério Luiz, que foi assassinado em frente à rádio onde trabalhava em 2012. Isso mesmo, Carla. O documentário foi feito por uma aluna de jornalismo do Mackenzie. O documentário mostra depoimentos de familiares e amigos que acreditam que ele foi assassinado em razão de comentários que ele fazia na rádio. Bom, e para entendermos mais como foi a produção do vídeo, os repórteres do Espaço Universitário foram conversar com a Aline, jornalista que fez o trabalho. Veja como foi. Oi pessoal, estamos aqui com a Aline Mércio e ela vai contar pra gente um pouquinho como que foi fazer esse trabalho. Oi Aline, tudo bem? Seja bem-vinda ao Espaço Universitário. Obrigada pelo convite. Aline, considerando que geralmente os alunos de jornalismo querem falar sobre o caso Vladimir Herzog ou sobre o Tim Lopes, o que motivou a escolha do Valério Luiz como tema de TCC? Na verdade, eu queria falar sobre o Vladimir Herzog, sobre o Tim Lopes, só que por o Vladimir Herzog ser um caso na ditadura, eu queria mostrar que esse crime ocorre atualmente. Então, em conversa com o meu orientador, com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a gente chegou a alguns casos, né? Eu os analisei, vi qual que não me oferecia ameaça e cheguei ao caso do Valério Luiz. Você foi para Goiânia fazer algumas entrevistas. Você já tinha alguma coisa marcada? Como é que foi isso? A única entrevista que eu tinha marcada quando eu fui para Goiânia era com o Valério Luiz Filho, e ele aqui ia me guiar para todas essas pessoas que sabiam contar sobre essa história. É interessante contar que eu tinha um final de semana para gravar. Então, eu fui na sexta-noite, cheguei lá no sábado, na própria sexta-noite, e tive o sábado e o domingo para gravar. E aí, na verdade, o Valério foi me levando para a rádio, foi me levando para a televisão, e foi lá que a gente conseguiu conquistar que essas pessoas falassem do Valério. Muita gente queria falar. E o último depoimento, que eu considero um dos mais difíceis, mas que a gente conseguiu, foi o da delegada que cobriu o caso. E ela falou, ela meio que desabafou no documentário o que ela precisava falar sobre isso. Como que você conseguiu que os familiares e amigos do Valério abrissem tantos detalhes para você? Todas as pessoas foram se comovendo com essa história e acabaram me falando realmente a experiência deles no dia do assassinato, a revolta que eles tinham por ter perdido um amigo de trabalho. Não foi difícil, eles se abriram super fácil comigo, foi um processo, é claro, que eu respeitei muito, não fiquei fazendo perguntas sensacionalistas ou os fazendo chorar. Eu queria saber realmente o que isso representava para a imprensa de Goiás e o que eles tinham sentido, o que eles tinham visto aquele dia do assassinato do Valério Luiz. Aline, por se tratar de um homicídio, quais foram as dificuldades num trabalho como esse? Bom, quando eu escolhi falar sobre jornalistas assassinados, eu ainda não tinha o caso que eu ia falar, né? Como eu disse, eu queria falar do Tim Lopes e do Vladimir Herzog, que eram casos mais fáceis, mais conhecidos do público. Quando eu decidi falar de um caso que não era tão conhecido, eu me deparei com alguns casos que seriam perigosos eu contar. Teve um caso no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, mas que eu procurei a família, mas a família falou que era melhor eu não falar do caso. Eles queriam divulgar o caso, mas que era melhor eu não falar, porque o processo ainda estava em segredo de justiça e eles mesmos ainda tinham medo de falar desse caso e poderia ser arriscado a mim. Então, junto com o meu orientador, ele sempre foi me orientando a fazer da maneira mais segura, mas não deixar de fazer esse trabalho, que ele achava importante também. Então, eu procurei a ABRAD, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e eles me falaram que o caso mais seguro para se falar era do Valério Luiz, que o filho dele estava fundando um instituto, ele realmente queria divulgar o caso, então ficou mais simples dessa maneira. Mas eu tive todo esse cuidado de não tocar em feridas, de não falar com as pessoas que eu não deveria falar. Obrigado, Aline. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Excelente a iniciativa da produção desse vídeo, né, Vitor? E realmente deve ter sido muito difícil falar sobre esse assunto. Com certeza, Carla. Mas agora vamos assistir ao documentário Espaço para Por uma Palavra. O jornalismo, ele perdeu muita coisa, ele perdeu sinceridade, ele perdeu carisma, ele perdeu, acima de tudo, a liberdade. Eu considero que existe um antes e um depois da morte do Valério Luiz. Depois que o Valério Luiz faleceu, eu noto que na imprensa esportiva, agora muitas pessoas têm o receio, às vezes, de falar as coisas, com medo que venha acontecer. O toqueiro virou, veio. Quando meu pai entrou no carro aqui, ele emparelhou a moto, efetuou os disparos, deu meia volta e fugiu pela contramão. Então a
cena do crime foi essa. Infelizmente, ele acabou sendo assassinado, executado covardemente pelo esporte, pelo futebol. Agora, nego que é acostumado a mutreta fora de campo, lá no Atlético tem muito disso, nego acostumado a fazer mutreta, a tentar comprar resultado, como lá em Piauí, seu Adson Batista? Seu Maurício Sampaio? Quando tentaram comprar o jogo lá do Barras, vocês estão lembrados muito bem disso, lá no hotel, eu estava lá e eu vi. Nesse dia 5 de julho eu estava esperando ele e eu tem alguns detalhes que eu me lembro. Eu lembro de olhar no celular, olhar no relógio e ser 2h22. E eu pensava que ele estava atrasado, mas assim, ninguém se preocupa por causa de 10 minutos de atraso, né? Aí nesse horário o telefone tocou, era a Lorena, que era a mulher do meu pai, a madrasta. Raramente me ligava no celular. Então, quando eu atendi, ela já estava em prantos já. Então, eu não consegui entender muito bem o que ela falava, mas ela só disse, ela falava, Valerinho, pelo amor de Deus, vem aqui para a rádio que seu pai tomou um tiro. E desligou, a ligação caiu. Aí eu liguei para o administrador da rádio, que é o Pedro Gomes. Liguei para o Pedro atendeu. Aí eu falei, Pedro, que história é essa que meu pai tomou um tiro e tudo? Aí ele... Onde você tá? Eu falei, não, estou em casa. Não, vou enviar um carro da rádio aí para te pegar, porque seu pai tomou uns tiros aqui. À medida que eu fui seguindo na rua, assim, chegando na esquina, aí foi dando para ver a cena, né? Que era o carro do meu pai lá, os dois vidros abertos, duas portas abertas, né? Os dois vidros todo crivado de bala, assim, o pé dele para fora, e as faixas amarelas já estavam... As faixas que isolam o local de crime, né, já estavam em volta. O Valério foi executado 2h da tarde, na porta da Rádio Jornal. Como se diz, por que não executaram o Valério na porta da casa dele, que é uma rua praticamente mais isolada, na porta do Serra Dourada? Por que ele foi executado na porta da Rádio Jornal? Para falar, para dar um aviso à crônica esportiva, especialmente a mim, que o próximo poderia ser eu ou qualquer outro. Momento, 3 minutos depois eu já liguei aqui na rádio, falei com o Joãozão, que era nosso coordenador, hoje é o chefe de esportes aqui da rádio, que era muito amigo do Valério, e ele confirmou que o Valério estava no carro ainda, não tinha vindo a óbito, mas que tinha acontecido realmente o fato. Eu saí aqui da minha casa, que dá uns 5 minutos da rádio, já vim para cá, ainda vi o Valério aqui no carro, e naquele momento, assim, foi uma coisa interessante, porque todo homicídio a gente tem dúvidas do autor, a gente tem dúvidas de quem está dentro do crime, dentro da questão, e no do Valério ninguém teve dúvida. No dia a gente já sabia quem tinha sido o mandante, a gente só sabia, não sabia como tinha sido toda a engenharia. Aí a gente conseguiu descobrir que ele falava muito durante as reportagens, que o Atlético estava falindo, que na hora que ele quebrasse, ele usou muita expressão que quando o navio afundasse, os ratos eram os primeiros a saírem, e que o Maurício Sampaio estava com muita raiva dele, então era muito direcionado ao Maurício Sampaio. A gente começou a fazer essa investigação, começamos a fazer cruzamento de dados também das hélices, dos telefones utilizados naquela torre, e aí a gente viu também a participação de policiais militares também no homicídio. Então, em par dessas informações, a gente conseguiu chegar às autorias. Tem um milagre, que o Atlético não tem torcida, o Atlético não tem renda, o
O Atlético, o que ele tinha, alguns patrocinadores tenebrosos. Uma Linknet que caiu num escândalo, depois Delta, outro escândalo. Né? Muita gente dizia que tinha até dinheiro de cachoeira. O dinheiro foi, digamos que o dinheiro foi por água abaixo. Exato, professor. Então, o Atlético teve um mistério de conseguir angariar recursos, e eu tenho certeza que foi pela influência política de um homem só, Valdivino de Oliveira, porque o resto nunca botou um centavo lá dentro. Os que votaram foi em passe de jogador para tentar tirar depois. E, meu amigo, você pode olhar em filme de aventura, quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Foi exatamente na PUC TV em que ele fez os comentários, todo mundo sabe, sendo ele o único no mundo jornalista esportivo a ser executado por opinião com respeito ao futebol. Por incrível que pareça, pelo dirigente, que todo mundo sabe quem é, que na época odiava o Valério, durante uns 3 anos, desde um jogo do Atlético, todo mundo sabe, contra o Barras no Piauí, o Valério denunciou uma tentativa de compra de jogadores do Atlético em jogadores do Barra. Então, a partir daí, ele tornou-se inimigo pessoal do Valério, e acho que a recíproca até é verdadeira, porque o Valério também não gostava dele como dirigente de futebol. Não era como gente, não, como dirigente, que achava que ele era um cara que atrapalhava o Atlético. Um assunto que sempre a gente comentava era essa situação, essas brigas do Atlético. E logo depois que a TV foi proibida de entrar no Atlético, o Valério mudou um pouquinho o seu semblante quando falava disso. Poucos dias antes da morte dele, eu recebi umas informações e colhi essas informações, chequei todas as partes e fiquei sabendo que o Atlético tinha um relacionamento com um empresário, que tinha vários jogadores dentro do clube e que um time lá do Rio Grande do Norte, Icasa, estava acusando esse empresário de roubar os jogadores do clube e trazer para o Atlético Goianiense. E eu estava preparando para dar essa notícia. E o Valério chegou e falou: ó, vou te pedir uma coisa, não fala disso não. Não fala disso não, porque não vale a pena. Essas pessoas são muito perigosas. Muito complicada essa situação que os jornalistas enfrentam aqui no Brasil. É verdade, Carla. Bom, daqui a pouco vamos tirar a segunda parte do documentário. Mas antes, vamos fazer um rápido intervalo. Até já. Espaço Universitário de volta, e hoje apresentando um TCC que fala do assassinato de um jornalista de Goiás. E os repórteres do Espaço Universitário entrevistaram a autora do trabalho. Veja como foi. Estamos aqui de volta com a Aline, que vai explicar um pouco mais sobre o trabalho. Aline, considerando que há poucos anos o caso do assassinato do jornalista Valério Luiz, como é que você vê o jornalismo atual? Bom, o jornalismo atual continua sofrendo ameaças, principalmente quando a gente diz respeito ao interior, né, a regiões mais afastadas, longe do sudeste brasileiro. O Brasil é o terceiro país na América Latina em que mais há assassinatos de jornalistas. Só nesse ano foram mais de 3 jornalistas assassinados. Então, quer dizer, é uma censura que muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe, mas ela existe. Principalmente quando se denuncia a corrupção de política, corrupção policial, corrupção de grandes autoridades. E para quem vai fazer um TCC em documentário, quais são as dicas que você passa para esses alunos? Olha, no meu caso, principalmente, eu fiz individual, né? Eu fui da primeira turma que o Mackenzie implantou trabalhos individuais de documentário e foi um verdadeiro desafio. Eu pensei em desistir, pensei em fazer uma monografia que era um pouco mais fácil, todo mundo acha que é um pouco mais fácil, mas eu resolvi insistir no documentário. E foi uma atitude que eu gostei muito e eu acabei fazendo, o trabalho que eu fiz escrito acabou valendo por outra monografia. Eu acho que você ter muita calma na sua escolha, você escolher realmente um tema que você gosta, porque você vai viver um casamento de 1 ano com ele, você vai ter que saber tudo sobre ele. Então, um tema que você gosta, fazer um recorte muito específico, que é para contar melhor a história, não tentar ser muito amplo.
também é uma boa escolha, né? E a escolha do orientador, que faz toda a diferença. Você tem um orientador que te apoie, que te dê confiança, né? E aí os passos, os contatos, os entrevistados, é mesmo pesquisa e persistência. Assim, você, né, vê outros documentários, se você acha que você não tem tanta capacidade em filmar, pede umas dicas para o seu professor de documentário, mesmo assista outros vídeos. Isso te ajuda muito e faz você ver que você tem sim a capacidade. Eu achei que eu não tinha capacidade de filmar e acabei filmando o documentário de uma maneira que eu gostei. Então, acho que você ter autoconfiança é o primeiro passo e persistir na sua pesquisa e realmente a fundo e duvidar de qualquer informação para não ter nenhum erro. Você comentou do seu orientador. Como que ele te ajudou nesse processo? O meu orientador foi a peça-chave para eu conseguir fazer esse trabalho, né? É Vanderlei Dias, professor do Mackenzie, que também é o coordenador de TCCs. Então, ele me ajudou muito a não ter medo de fazer esse trabalho, porque eu quis desistir em diversas situações, principalmente no caso do Rio de Janeiro, que eu te contei. Eu achei que poderia ser arriscado, mas não. Ele falou que seria um trabalho que valeria a pena fazer, que a academia precisava desse trabalho, que era um trabalho diferente do que ele já tinha visto. Então, ele me ajudou muito, ele ligava para mim em Goiânia, perguntava se estava tudo certo, se teria algum risco, a cada passo ele perguntava se teria algum risco e também me deu muita base teórica para eu saber do que eu estava falando, para eu falar também no geral dos jornalistas assassinados. Então, ele foi uma peça-chave e me passou muita segurança, que eu acho muito interessante para orientador de TCC, a segurança, né, que você pode e que realmente, não importa o tema, dá certo com muita persistência. Mudando um pouquinho de assunto, depois que você já tinha todo o material coletado, como que foi o processo de edição? Então, eu considero o processo de edição um dos mais difíceis, uma das mais difíceis etapas para se concluir um documentário. Eu busquei muita referência, assisti muitos aos outros documentários, né? E contei com minha amiga, Camila Cavalcante, que entendia bastante de edição e ela me ajudou nesse processo todo. Eu tinha muitos depoimentos, vale ressaltar que eu tinha depoimentos não só de Goiânia, mas também de São Paulo. Eu falei com o filho do Vladimir Herzog, falei com o Guilherme Alpendre da Brage, então eu tinha alguns depoimentos de especialistas. Mas foi um comum acordo meu e do meu orientador a não colocar esses especialistas no documentário para que a história fosse contada só pelos próximos ao Valério Luiz, né? Esses especialistas, é claro que a gente depois fez um extra no vídeo do documentário e também depois usou ele para metodologia. Mas foi uma decisão muito difícil abrir mão dessas entrevistas para ficar só com as entrevistas de Goiânia. E foi um processo certo, que acabou dando super certo, a história acabou sendo contada da melhor maneira. E outra ajuda que eu também tive na edição foi da TV PUC de Goiás, que me cedeu as imagens do Valério, principalmente as imagens mais polêmicas, e aí deu para costurar de uma maneira mais certa o documentário. Mas essa é uma das etapas mais difíceis. Obrigada, Aline, parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada e boa sorte a todos aí na empreitada com o TCC. Agradecemos também ao Bar Paribar pelo espaço. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Rômulo e Marcela, pela entrevista. E agora vamos acompanhar a segunda parte do TCC por uma palavra. Se eles têm algum problema contra mim, que proíba a mim de entrar no clube, não um veículo de comunicação, até porque isso é discriminação e isso faz parte de uma política brasileira que o país se esforça muito para esquecer. A rádio onde meu pai trabalhava era a rádio 820 AM, ela fica logo em seguida aqui. E justamente nessa casa, nessa casa de esquina aqui, é onde morava um homem chamado Urbano de Carvalho Malta. Essa casa aqui, ela é de propriedade do Maurício Sampaio, e que era vice-presidente do Atlético na época que meu pai trabalhava aqui na rádio. Hoje ele é inclusive presidente do Atlético. Esse Urbano se mudou para cá pouco antes do crime, né, para manter vigilância sobre os horários do meu pai aqui na rádio. E no dia do crime, ele estava aqui do lado de fora com o celular, isso segundo a investigação da polícia, né? E ele que deu o sinal de que meu pai estava saindo para o motoqueiro que estava esperando ali do outro lado, na Avenida T5. E depois, quem é que aparece como no inquérito? Da Silva. Quem que é da Silva? Era a segurança do Maurício. Quem é que aparece no inquérito como executor, como assassino? Figueiredo. Quem que é Figueiredo? Era segurança do Maurício. Quando o Valério chamou
que o âncora do programa disse assim, que ele criticou o Maurício Sampaio e o Adson Batista, porque o Atlético ia ser rebaixado, que a culpa era deles, por isso. O âncora falou, mas Valério, o Coronel Zeda e o Maurício Sampaio, eles deixaram o Atlético. Eu acho que aí o Valério teve a infelicidade de assinar seu atestado de óbito. Ora, você chamar o Maurício Sampaio e o Coronel Zeda de rato, realmente, para onde já existia um clima, como estava existindo. O que eu disse ontem aqui, eu fiz uma comparação, uma parábola, que geralmente quando as coisas estão ficando difíceis, muita gente que não tem equilíbrio emocional, não tem caráter, eles não ficam nos momentos difíceis, eles gostam só dos momentos bons. E fiz uma comparação de que é como um navio que está entrando muita água, os primeiros a deixar o navio são os ratos, isso todo mundo sabe. Que os ratos eles não ficam. O rato correu do navio, amigo, você pode pular fora porque a barca vai para o fundo mesmo. Então foi isso que eu disse, não chamei ninguém de rato, só coloquei uma situação. Agora se a carapuça serviu nele, eu não posso fazer nada. Eu pedi a prisão do Maurício Sampaio, foi do dia para a noite, quando o Marcos Vinícius assumiu e colocou no papel, não, foi o Maurício Sampaio que estava junto e ele concordou, no mesmo dia à noite eu pedi a prisão dele, né? A juíza que estava de plantão e a promotora que estava de plantão decretou a prisão, no sábado eu prendi ele, então assim, foi muito rápido. Quer dizer, não teve tempo, não teve interferência de ninguém. Ele já estava preso. Em seguida, eu já desci ele para a casa de prisão provisória. Eu não fiquei com ele na delegacia, porque eu não tinha condição, não tinha estrutura nenhuma para me ficar com ele preso dentro da delegacia. Era assim, filas e filas de advogados visitando ele, parentes, quer dizer, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu falei assim, aqui não tem condição, descer ele para o CPP. Então, houve uma grande pressão em cima dentro da investigação por ter prendido ele. A gente sentia que ele era um homem muito poderoso, né? E eu acredito que ele continue sendo esse homem poderoso, influente, tanto economicamente como politicamente. E recentemente, para nossa surpresa, o Atlético definiu seu novo presidente para os próximos 2 anos e foi eleito, foi aclamado o Maurício Sampaio. Meio que nós revivemos tudo que aconteceu naquele dia 5 de julho. Foi como se a gente vivesse tudo uma segunda vez. Nós consideramos que a volta dele é desnecessária para o clube, a entidade não precisa disso. E diante disso, nós resolvemos aqui da PUC TV, numa reunião até com a direção da emissora, a não frequentar as dependências do Atlético. Nós continuamos falando do clube. A gente fala, a gente dá notícias normalmente. Mas a gente não frequenta as dependências do Atlético, até para evitar alguma situação desagradável para algum de nossos profissionais e não ter que cruzar com o Maurício Sampaio todos os dias. Infelizmente, por ser positivo, por ser um cara real no que falava e aquilo que pensava, que achava que estava errado, criticava, nós perdemos o Valério. Covardemente. Todo mundo hoje, principalmente depois da volta desse cidadão aí para o mundo do futebol, todo mundo ficou com uma vergonha, ficou com medo velado de fazer críticas contundentes ao Atlético. A gente ainda faz, porque eu acho que a intenção dele de voltar à presidência do Atlético foi justamente essa, de calar a imprensa, de mostrar mais uma vez que críticas mais contundentes não podem ser feitas. Mas eles, de uma certa forma, sim, tentaram calar a imprensa, intimidar a gente aqui da Rádio Bandeirantes 820, da equipe do Mané. Né? Depois ele adquiriu uma rádio também, que tem até uma grande audiência aqui em Goiânia, para justamente tentar controlar essa questão da opinião. Eu espero que ele vá a júri popular, né? E que seja julgado e que seja condenado, né? Porque não é porque ele tem o poder econômico e político que ele não seja condenado, não. Que ele seja condenado porque ele praticou o crime de homicídio, que se faça justiça, né? Isso que a sociedade goiana quer. Que não fique impune, porque senão a gente vai estar colocando a nossa voz, que é a imprensa, em risco,
porque vocês são a nossa voz, vocês são a nossa manifestação de expressar. A ideia do Instituto Valério Luiz é que hoje a gente sente um pouco mais de segurança para falar sobre o crime, né? Mas porque os nomes dos acusados já são conhecidos, né, pela imprensa toda, já são conhecidos por todo mundo. Eles foram indiciados, eles foram ouvidos em audiência, foram pronunciados, né, ou seja, tem uma decisão judicial que diz que eles vão ter que ser submetidos ao júri popular e tudo. Mas na época do aconteceu o crime, ou poucos dias depois, poucas semanas depois, poucos meses depois, era muito perigoso. Não são pessoas de alta periculosidade, né? Não são pessoas quaisquer que estão nesse crime. Eu fui obrigado a ver, por exemplo, quando a gente faz essas pressões, eu fui obrigado a ver um desembargador dizer que porque isso aqui o pessoal fica fazendo muito estradalhaço, tudo, mas é só mais um caso que abarrotam aí o judiciário. São um dos argumentos mais perversos que eu já vi na minha vida. É usar a impunidade para justificar a própria impunidade. E hoje, o jornalista esportivo aqui em Goiás que disser que não tem um certo receio de falar contra o Atlético, contra essa pessoa que foi o responsável pelo assassinato do Valério, ela vai estar sendo mentirosa. A maioria com quem a gente conversa, e eu estou aqui já há 12 anos e conheço a maioria e tenho um bom relacionamento com todos, todos têm medo. Todos têm medo. As pessoas evitam em fazer certos tipos de comentário, mas quando vão para o microfone, às vezes até muda de opinião. Mas assim, no geral, e eu conversando com todos, como eu converso, a maioria tem muito medo, sim, fica ressabiada. O Valério faz muita falta. Nessa época, principalmente, que a gente fala muito de liberdade de expressão, o Valério, ele era a pessoa que tinha plena liberdade de expressão na crônica esportiva goiana. A imprensa, ela tem que ser livre e ela tem que falar o que tem que ser dito, né? Então, ela tem que ser preservada. Por isso que ele tem que ir a júri e tem que ser condenado. Entendeu? Não é que... E outra coisa, a polícia tem que trabalhar sem pressão, a justiça tem que trabalhar sem pressão. E as pessoas que fizeram esse trabalho não têm que ser perseguidas, elas têm que ser valorizadas. Parabéns, Aline, excelente o seu trabalho. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Mas se você gostou e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, galera. Tchau, galera. Até mais.